Há 3 anos, Lúcia morava e trabalhava na cidade. Ela não podia fazer a faculdade de Direito de graça, e sua mãe, que trabalhava em 2 empregos na vila, não poderia pagar a sua mensalidade de qualquer maneira. Então, ela teria que sair disso de alguma forma. Pensou em algo. Ela teria feito um empréstimo, mas Lúcia não queria sobrecarregar a sua mãe. Ela resolveria os seus próprios problemas. Então, ela foi trabalhar como garçonete em um café em que ela não ganhava muito dinheiro. Claro, durante esse tempo ela nunca chegou aonde queria, mas a garota conheceu seu amor, Pierre. Era um garoto da cidade que morava sozinho em um apartamento de 2 cômodos. Depois que o pai morreu e a sua mãe o deixou, quando Pierre tinha ainda 10 anos, o cara era militar. Ele serviu em uma unidade militar não muito longe da cidade. E em um dia de folga, à noite, ele viu Lucy em um café. Naquele dia, alguns visitantes meio bêbados a importunaram. Então, o cara intercedeu e ele foi se despedir da garota. E desde aquela primeira noite, os jovens souberam que era amor. Logo, Lúcia saiu do quarto alugado e eles começaram a morar juntos. Já estavam pensando em se casar, mas resolveram esperar mais um pouco. Eles economizaram um pouco mais e teriam um casamento como tinham sonhado. Seria a inveja do mundo. Então, Pierre e seus colegas oficiais foram enviados em uma viagem de negócios para um ponto bem quente. Não chore, ele disse a Lúcia ao se despedir. Vamos nos livrar de todos os inimigos lá rapidamente, e eu voltarei. Estarei esperando, disse Lúcia, enxugando as lágrimas. Você apenas se cuide. Eu vou, respondeu Pierre com um sorriso. E foi assim que ela se lembrou dele. Quando se despediu, ele estava parado no ônibus, sorrindo para ela, mas ainda havia ansiedade em seus olhos, e os dias intermináveis de espera se arrastavam. Lúcia até dormia com o telefone, imaginando se Pierre ligaria. Ele entrava em contato, mas muito raramente, quando seus comandantes permitiam. Um mês depois, Lúcia se sentia mal. Ela pensava em tudo. As preocupações a deixaram anêmica, fraca, tonta. Ela foi ao hospital. Depois de fazer alguns exames, descobriu-se que não havia nada de errado com a hemoglobina de Lúcia. O médico a encaminhou para um ginecologista. O médico disse com um sorriso enquanto examinava Lúcia: Você está grávida, com 5 ou 6 semanas. A menina ficou horrorizada. Não pode ser. Eu tenho tomado remédios. Então, você esqueceu em algum momento. Pense no passado. O médico respondeu com confiança. E é isso mesmo. Lúcia lembrou que no mês passado ela não tinha sido responsável e esqueceu de tomar os comprimidos. Ela estava tão preocupada com Pierre e não pensava muito em si mesma. Isso foi o resultado. O médico sorriu gentilmente. Acredite em mim, sempre haverá dificuldades. E um bebê? Ah, isso é o mais importante para a vida de uma mulher. Acredite. Você tem bons exames, você é jovem e uma boa hora para parir. Lúcia saiu do hospital encorajada pelas palavras do médico. Tudo iria dar certo para ela. Ela queria ligar para Pierre, mas no último momento ela parou. Ele não estava no resort. Ele ligaria. Pierre não ligou por uma semana. Lúcia estava exausta. Algo estava errado. Um dia, ela decidiu ligar para ele. Outro dia, uma ligação. Lúcia, querida, oi! Ela ouviu a voz de Pierre. Desculpe, eu não tenho ligado há algum tempo. Não temos nenhuma conexão aqui. E como você está? A garota perguntou com um arrepio na voz. Como vai você, Pierre? Nós estamos tendo um bebê. Lúcia respondeu. E depois de um momento de pausa, então Pierre parou de falar. E de repente gritou de alegria. Lúcia, minha garota! Esta é a melhor notícia que eu já ouvi. Você está realmente feliz? Lúcia perguntou com um arrepio na voz. É claro que eu tô. Você ainda está perguntando? Eu vou ter um filho ou uma filha, minha querida. Você apenas se cuide.
Quando eu voltar, você e eu definitivamente vamos nos casar. Teremos o nosso casamento como sempre sonhamos. O menino se alegrou. Para ser sincero, eu não quero mais ter casamento. Só quero estar perto de você. Lúcia admitiu. Vou apenas cuidar de você e do bebê. Pierre respondeu num súbito tom quieto e sério. E você se cuide, disse a garota baixinho. E essa foi a última conversa entre eles. 2 semanas se passaram e Pierre não ligou. Lúcia decidiu ligar de novo e não estava disponível. A menina esperava que houvesse novamente problemas com a conexão. Mas o tempo passou. Já se passaram 3 meses desde a última conversa. Um dia, Lúcia decidiu ir para a unidade militar, onde seu noivo estava servindo. Eu não posso dizer nada específico. O comandante da unidade respondeu, baixando os olhos. Mas parece que o seu Pierre e os outros combatentes foram capturados. E só então, ele notou a barriga levemente protuberante da menina. Lúcia ficou pálida, quase caindo. Venha! O homem a pegou e a sentou em uma cadeira. Você não pode se preocupar. Nessa sua condição é perigoso. Por muito tempo, Lúcia chorou. Por que o senhor não informou antes? A informação é imprecisa. Por isso não ligamos. A mãe já foi informada, respondeu o comandante. Ela esteve aqui na semana passada. O homem caminhou. A menina apenas balançou a cabeça e se perguntou. A mãe se lembrou do filho? O que ela quer afinal? Ela não se importava muito com Pierre. Lúcia chegou do trabalho um pouco tarde naquele dia. Ela teve que ficar até tarde por causa do banquete. Os pais da menina tentaram não a sobrecarregar com o trabalho. Mas a gravidez não era uma doença e o patrão não iria gostar se ela não fizesse absolutamente nada. Então, a Lúcia trabalhou. Ainda bem que amanhã é um dia de folga, ela pensou cansada. A caminho de casa, ela percebeu o quão cansada ela estava. E não apenas o trabalho, o suspense de não saber o que se passava com Pierre. Lúcia envolveu-se com força no cachecol. Estava frio, apesar de ser apenas novembro. Mas o tempo ainda não tinha nada a ver com isso. Eram os pensamentos ansiosos que faziam a sua alma congelar. Ela notou uma mulher idosa com um casaco estiloso no banco, do lado de fora. A mulher, vendo Lúcia, foi até ela. É você, Lúcia? A mulher se dirigiu a ela. Sim, quem é você? A garota perguntou. Eu sou a mãe de Pierre, Sabrina. A mulher respondeu. Eu vejo. O que você quer? Perguntou Lúcia secamente. Eu gostaria que você, minha querida, desocupasse meus aposentos. Seu apartamento é o apartamento de Pierre. Lúcia objetou. Do que você está falando? Esse apartamento pertencia à minha mãe. Na verdade, é meu apartamento. E eu posso facilmente provar. A mulher virou-se para um tom agudo. Então, você esteve ausente por tantos anos e agora você decidiu fazer valer os seus direitos? Eu me pergunto o que o Pierre tem a dizer sobre isso. Não é da sua conta onde eu estive. Eu tive a minha própria vida pessoal. E não me importa o que Pierre pensa, especialmente porque ele não está mais vivo. Do que você está falando? Pierre está vivo. Lúcia quase chorou quando ouviu essas palavras. Você acredita que eu não acredito? Ah, e eu descobri que você nem é casada com ele. Sabrina gritou outra coisa, mas Lúcia não ouviu. Ela se virou e se afastou rapidamente da mulher desagradável. Saia do apartamento amanhã, senão irei com a polícia. Lúcia ouviu gritar na porta. E não me importo com a sua gravidez. À noite, Lúcia teve pesadelos. Primeiro, Sabrina gritou algo. Então, de repente, houve uma briga no café e de repente ela sonhou com Pierre, olhando para ela pela janela e batendo no vidro, e sua mão era ossuda. A garota abriu os olhos horrorizada. Agora, ela podia ouvir a batida de alguém que estava batendo bastante, insistentemente na porta da frente. Olhou o relógio, 8:30 da manhã.
Vestiu o roupão e foi até a porta. Parou na soleira e era a Sabrina. Ainda estava dormindo? Ela sorriu e foi para o apartamento, empurrando a grávida com o ombro. Pegue as suas coisas e desocupe o apartamento. Eu já te disse ontem, não entende? Eu não vou a lugar nenhum. O meu noivo mora aqui e nós vamos ter um bebê logo, respondeu Lúcia calmamente. Então você é inteligente. Sabrina pairou como uma ave de rapina sobre a garota. Você está registrada aqui e tem uma permissão, né? Eu tenho um temporário, que Pierre me ajudou, respondeu Lúcia. Pierre não está mais aqui, e seu registro é temporário. Não significa nada. Como você pode dizer que é a mãe dele? Pierre vai voltar e você vai ver. Sim, espere só. Não conte com nenhum pagamento do Estado, e pegue as suas coisas e saia, ou chame a polícia. E se eles não te ajudarem, eu vou ligar para os meus amigos darem um jeito nisso. Eles ficarão muito interessados em sua situação interessante. Sabrina riu maliciosamente. Que vergonha de você, sussurrou Lúcia. Ela percebeu que era melhor não mexer com essa mulher. Ela tinha que sair do apartamento. O apartamento que ela já considerava seu ninho com Pierre. Sim, ele disse que era o apartamento da avó materna, e a mãe era tecnicamente a proprietária. Mas depois, durante todos esses anos, Pierre se acostumou a pensar que o apartamento era dele. Ele não achava que sua mãe simplesmente já apareceria e expulsaria sua noiva grávida. Lúcia estava em lágrimas, arrumando suas coisas e pensando freneticamente para quem ela poderia ligar. Agora, com quem ela poderia ficar? Ficou claro que ela tinha que ir para a casa de sua mãe, especialmente depois disso. Lá, ela daria à luz a um bebê, com segurança. E como seria depois? Só o tempo diria. Mas até lá, ela tinha que trabalhar, até 2 semanas antes da licença de maternidade. Lúcia ligou para sua parceira, Gabriela, e explicou brevemente a situação. Eu vou deixar você entrar por 2 semanas. Gabriela concordou. E então, meus pais estarão de volta do sanatório. Sem ofensa, mas a minha mãe tem um temperamento difícil. Muito obrigado por isso. Eu só estarei aqui por 2 semanas. Lúcia se animou um pouco. Ela juntou suas coisas e se dirigiu para a saída, olhando para trás com tristeza. No limiar, não havia mais ninho de família para ela e Pierre. E ela estaria de volta, se Deus quiser, em breve. Sabrina olhou para fora da cozinha e disse com uma cara descontente: Pronto, saia já daqui. Lúcia não disse nada de volta para ela. Sabrina parecia ser uma mulher seca e cruel, que só tinha dinheiro na cabeça. Ela não se importava com seu filho. Ela não se importa com o que acontece com seu neto recém-nascido. Era uma mulher desagradável. Lúcia cuidadosamente fechou as portas. Ela saiu da entrada e pegou um táxi para a casa de Júlia, a sua amiga. Não ficou muito feliz, mas ela aceitou com dignidade. Ela deu a ela um lugar no sofá em seu quarto. Deu-lhe uma toalha de cama e fez algumas perguntas. Então eu vou para minha mãe, Lúcia respondeu com um suspiro. E de fato, em 2 semanas, o trem já a levava para sua distante terra natal. A menina informou sua mãe sobre ela. Em sua chegada, sua mãe ficou feliz em ver a filha em casa. Era mais fácil passar por todas as tristezas juntas, e quando o bebê nascesse, seria muito mais divertido. Lúcia sentou no trem, carruagem, segurando o telefone do número querido, ansiosamente. Ainda não ligou. Onde está você, Pierre? Lúcia tentou não pensar em coisas ruins, para não incomodar a si mesma e ao bebê, que ela tinha que esperar. Ela tinha que acreditar que faltava cerca de 3 horas para chegar em casa. Quando o trem parou em uma estação principal, lá ficou parado por 40 minutos. Lúcia decidiu sair da plataforma para tomar um pouco de ar e comprar um pãozinho. Ao mesmo tempo, ela lembrou que a estação sempre vendia aqueles pastéis perfumados deliciosos. Lúcia desceu do trem. Lá, tinha uma pequena fila de passageiros
que tinham vindo correndo para o box. Lúcia ficou até o final, calculando se chegaria a tempo. Sim, ela deveria. Então, ela sentiu um puxão forte. Um cara puxou tanto a sua bolsa que as alças ficaram em seu ombro e a bolsa em suas mãos. Lúcia cambaleou por um segundo e então gritou: "Ladrão! Peguem o ladrão!" As pessoas imediatamente se mexeram e o ladrão instantaneamente se misturou com a multidão. Lúcia gritou e chorou em vão. Algumas pessoas correram pela plataforma, procurando o criminoso, mas ele parecia ter desaparecido. A polícia apareceu e Lúcia teve que ir à delegacia denunciar o roubo. Em princípio, não havia nada de valor naquela bolsa, mas havia seu passaporte, seu seguro de saúde, o seu cartão de troca de gravidez e, claro, a sua bolsa com benefícios de maternidade, em dinheiro. Eles ainda não estavam sendo pagos e seu empregador prometeu transferi-lo para o cartão dela nos próximos dias. Bom, ainda bem que o cartão e o telefone ainda estavam no bolso da jaqueta. Enquanto Lúcia estava na delegacia de onde o trem havia partido, ela pensou: "O que eu vou fazer agora?" Chorou a pobre garota. Esse trem não chega por mais 24 horas e não há outro trem vindo. Até aqui são algumas horas de distância. O policial disse: "Contrate um táxi e não se preocupe com seu passaporte. Vamos escrever um certificado. Então você pode restaurar tudo. Dificilmente será possível encontrar esse ladrão. Ele deve ter jogado as suas coisas em algum lugar. Uma vez que o passaporte tem a ver com isso, não tinha dinheiro. O cartão estava vazio e a sua carteira estava na bolsa, né? Não teria sobrado nada. No fim, tive um pouco de sorte." A menina chorou e então ela sentiu tanta dor no estômago que ela gritou. Os policiais começaram a correr e se agitar. A menina estava gemendo de dor diante dos paramédicos. No fim, Lúcia foi levada para a maternidade. Havia uma parteira de plantão naquela noite. E o médico tinha acabado de entrar. Na cirurgia, ela examinou a menina de 7 meses em trabalho de parto prematuro. "Acho que isso começou tudo." A parteira perguntou sobre a papelada. Ela exclamou: "Tudo foi roubado na estação de trem." Lúcia respondeu fazendo careta de dor: "Como eu poderia acreditar que você não está mentindo? Talvez você não tenha examinado. Talvez você tenha HIV ou tuberculose e eu estou te encaminhando. Se não dá." A parteira disse: "Tem escrúpulos, sua ignorante. Eu estava no registro municipal." Lúcia objetivou: "Do que você está falando? Vai dar à luz embaixo do arbusto, sua vagabunda." A parteira gritou e puxou Lúcia pelo braço, em direção à porta. Disse com um tom cativante e gemeu: "Por favor, me ajude." A parteira pensou por um momento. Então, deu à menina uma injeção. Depois de alguns minutos, parecia ficar mais fácil. "Sai daqui, vai!" A parteira disse, e literalmente empurrou Lúcia grávida para fora. Lúcia estava sozinha na porta da maternidade. Ela estava com medo de que as suas contrações estivessem voltando. Em pouco tempo, ela uivaria de dor como uma loba. A infeliz mãe a ser levada ao longo do corredor para a porta do pronto-socorro. Então, bateu a parteira. A porta foi aberta. Ela viu Lúcia e bateu violentamente a porta de volta. Nesse momento, o telefone de Lúcia tocou. Com as últimas de suas forças, Lúcia atendeu. Poderia ser a mãe dela. E o telefone não era familiar. Lúcia apertou o botão com a mão trêmula. "Lúcia, meu amor! Olá, minha garota!" Ela ouviu uma voz de um homem. "Pierre?" Ela sussurrou quase desmanhando. "Você está vivo? Vivo!" O arrepio na voz de Pierre poderia ser ouvido de longe. "Fomos soltos. Eu era um prisioneiro, mas eu estou de volta. Meu amor, eu estarei em casa logo. Como você está? Como está o bebê?" "A sua mãe está aqui. Ela me expulsou. E eu fui para casa da minha mãe." Lúcia disse, mordendo o lábio de dor. "Eu estou em trabalho de parto. Cedo, o trem partiu sem mim. Eu estou na maternidade. Roubaram meu passaporte
me expulsaram da maternidade. Quem te expulsou? Gritou Pierre, furioso. Onde você está? Lúcia lutou para dizer o endereço e desmaiou. Pierre, depois da conversa, correu para algum comandante militar que os tinha encontrado. Então, implorou por ajuda. De alguma forma, o chefe ouviu e jurou que o inimigo estava derrotando. E por fim completou. Garoto, não se preocupe. Você terá um filho saudável, um futuro protetor. Vai dar tudo certo. O general acenou com a cabeça e chamou um conhecido importante da área da saúde. 10 minutos depois, eles alcançaram o chefe do médico do hospital, onde Lúcia estava passando mal de dor. O médico-chefe estava em casa na época, mas imediatamente correu para o hospital e carregou Lúcia pessoalmente para o hospital, em seus braços. E você, minha senhora? Que vergonha! Ele disse para a parteira orar para Deus, para que a menina e o bebê sobrevivessem. Lúcia foi operada. Quando recuperou a consciência, o seu bebê estava sob supervisão médica e ela estava em terapia intensiva. Pela manhã, ela foi transferida para um quarto regular. Pierre ligou. Temos um filho. É um menino. Os médicos dizem que está tudo bem, só que ele é pequeno. Então, é bom um pouco de observação para o nosso pequeno. Lúcia disse. Sinceramente, querida, eu não me lembro de nada. Eu perdi o meu próprio nascimento, isso não é nada. Sorriu Pierre. Lúcia, meu amor, quer casar comigo? Sim, ainda hoje, respondeu a garota confiante. Bem, não posso ir hoje, embora eu quisesse muito. Eu estarei aí daqui a um mês. Venha para a casa da minha mãe. Já liguei para ela. Tudo bem, querida. Você pode olhar pela janela agora? Perguntou Pierre. Lúcia levantou a cabeça cautelosamente. A sua cama estava do outro lado da janela, e o que ela viu do lado de fora a fez sorrir e se perguntar ao mesmo tempo, assim como todos os outros na cidade, correndo para cuidar de seus negócios. Do outro lado da rua, do quarto de Lúcia, a mesma parteira que originalmente a expulsou do hospital estava escrevendo: Obrigado por seu filho, Lúcia. Na calçada, do lado de fora do hospital, havia muitas rosas. A parteira fez o possível. Ela colocou cartas bem organizadas, onde ela deveria ir, quando o médico-chefe ligou para ela estar essa manhã e disse: Compre 101 rosas com seu dinheiro, por gentileza, e coloque essa frase fora da janela para que a garota possa ver, ok? Por quê? A parteira se perguntou. Deixe-me apenas dar para ela. Você vai impor condições? Eu, o médico-chefe, recebi uma ligação do próprio Capitólio por sua causa. Você quase me demitiu. E por quê? Por ter tal pessoa na minha maternidade. O pai do bebê disse que ele aceitaria um pedido de desculpas se você colocasse uma frase de flores e não tivesse que dá-las, porque as flores são proibidas na maternidade. Você não sabia disso? Vá! E a parteira cambaleou até a floricultura, percebendo que ela teria que pagar muito dinheiro por tantas flores. E o médico-chefe ainda estava tomando pílulas sedativas por um longo tempo. Que história! Eu gostaria de demitir aquela parteira, mas como eu poderia demitir a minha irmã? Eu tive que provar para a gerência que ela era uma boa funcionária, que ela era competente e do bem. Ela cometeu um erro. Não é grande coisa, não é verdade? Aquela coisa da flor foi ideia do general. Pierre estava conversando com ele, que estava tão furioso com a insensibilidade daqueles que guardam a vida. Eles deveriam ter sido punidos. E para não ser punida, então isso foi combinado. Depois de um mês, como prometido, Pierre voltou para a casa de Lúcia. E seu filho, que já estava morando com a mãe de Lúcia, Pierre, havia sido ferido e dispensado do serviço militar por motivos de saúde. Agora, seria apenas uma vida tranquila. E essa vida, ele decidiu construir longe do barulho da cidade e longe da mãe biológica, que, aliás, não estava tão feliz assim. Quando ela soube do resgate milagroso de seu filho e que Pierre e Lúcia finalmente tinham se casado, sem o grande casamento, com
aquele vestido e restaurante luxuoso. Nada disso importava. O que importa é quanto as pessoas se amam. PR trabalha em um posto de gasolina, consertando carros, e ele é bom nisso. Lúcia cuida do pequeno Augusto em casa, ajuda a mãe nas tarefas domésticas e está pensando em estudar para ser uma advogada futuramente. Isso é tudo no futuro. Entretanto, a sua primeira prioridade é sua família. Família sempre em primeiro lugar.